Boa tarde de novo a todas e todos. Eu sou a Samara e este é o Xuxa. Xuxa. Não, mas pode ser. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito geral de política e como ela está aplicada no nosso cotidiano, no dia a dia, nas notícias, nas coisas que acontecem e, enfim, na nossa vida de um modo geral. Posso mostrar o livrinho? Eu tenho que mostrar o livrinho. Olha só, a recomendação de livrinho para vocês é esse livro que se chama Política, do João Ubaldo Ribeiro. Fazer o foco comentando. Quem manda, por que manda e como manda. Quem tiver interesse, é um livro bem curtinho, a leitura é muito tranquila mesmo. Ele escreveu esse livro como um manual para todo mundo mesmo, que quisesse entender um pouquinho mais sobre política. Quem tiver interesse depois, eu vou colocar, eu não sei, não é possível sim, eu que estou bloqueando. Eu vou colocar o livro lá no nosso Drive completinho e quem tiver dificuldade de acessar o Drive e tiver lá no nosso grupo do WhatsApp, me pede também que eu passo o arquivo sem probleminhas. Porque realmente é uma leitura muito importante e muito simples mesmo. Exatamente. Como esse foi o tema que ganhou, a gente também quer trazer isso e para provar que como essa aula deveria ser chamada, né, de como a política é importante para todos e está em todos os lugares, a gente vai tentar puxar uma revisãozinha para provar que tudo que a gente disse até hoje teve alguma relevância. E esses nossas tardes às 6 horas, quarta-feira, não foram em vão. Que hoje é quinta, eu fiquei toda confusa, pensei que era ontem eu estava pronta para isso. Não estou mais. Pela primeira vez na vida eu estive na adiantada em alguma coisa, não é uma coisa comum. Só faz assim, ó, a gente não vai usar slides, né? Então, Não. tira a apresentação. A etiqueta? Tira essa etiqueta daqui. Tá, peraí. Pronto. Perfeito. Obrigada. Então, pessoal, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que é política. Assim como no livro, assim como lá quando a gente estudou Maquiavel, que é o bonitinho do Lucas, né? A gente pode se referir à política como algo relacionado ao poder. Então, quando a gente pensa em política, a gente pode pensar em poder. E aí, quando a gente pensa em poder, quais são as ramificações disso? Para eu ter poder, eu preciso conquistar ele de alguma forma. E aí, eu conquistei o poder, o que eu faço com ele? Eu preciso mantê-lo. E assim como eu conquistei, eu posso ter conquistado democraticamente, por meio de votos, as pessoas podem ter me elegido, ou eu posso ter tomado ele de alguém. E aí, nesses casos, ele também pode ser tomado de mim, assim como eu tomei o poder, seja de algum governo democrático, ou vamos pensar um pouquinho também, lá quando a gente fala de Maquiavel, a gente tem a monarquia, a gente toma o poder, a gente conquista a terra, enfim. Alguém pode tomar o poder da gente, então a gente também tem que se preocupar em como vai manter esse poder. E aí, Lucas, o que você tem a falar sobre isso? Bom, o livrinho ali vai dar uma desmanchada nessa coisa, vai dizer assim,
que tipo a gente pensar em poder é uma coisa muito teórica e a gente não consegue entender muito bem, uma coisa meio vaga, do tipo, mas o que é isso? Né? O que é essa tal história de poder? E o cara vai dizer que a gente só consegue ver o poder quando ele está em ação, quando alguém está exercendo ele, tá? E que a gente pode pensar, então, na verdade, no poder como quem é que decide, e quando alguém decide fazer alguma coisa, ela tem uma intenção. Então, o poder teria duas partes, tá? O fazer e o porquê fazer, né? Então, se pensar, quando a gente pensa na intenção das pessoas, e aí a gente volta para quem? Para o nosso queridinho, lindo e maravilhoso Weber. Lembra quando a gente pensou tudo nos tipos de ação, né? De que as pessoas agem socialmente, e essa ação social é quando eu faço um troço esperando uma resposta de outro, né? E aí a política, ninguém faz política sozinho. Então é algo social, então as pessoas tem tipos de ação. E a motivação das pessoas para agir daquela maneira é algo que já traz o Weber aí para nós. E o Weber foi lá uma das nossas primeiras aulas, né? A gente falou um pouco dos tipos ideais, depois a gente retomou os tipos ideais quando a gente falou de sociologia brasileira e trouxe Sérgio Buarque, que não é o Chico Buarque. Mas, enfim, uma coisa muito interessante, e eu sempre faço essa pergunta quando a gente faz essa aula presencial, que é sobre soberania. O soberano, aí é que a gente volta lá para o Thomas Hobbes. A gente apresentou o livrinho, né? Vocês lembram do livrinho? Que o soberano é aquele que detém todo o poder, é aquele que manda, é aquele que decide. Ninguém é mais poderoso do que eu e Deus, né? Quem lembra desse meme? Que é o soberano. E aqui eu quero fazer uma pergunta muito interessante para vocês. Vocês depois fiquem pensando sobre isso. No Brasil, quem é que é o soberano do Brasil? Hoje, se vocês fossem, em uma palavra, dizer quem é o soberano do Brasil, quem é que vocês responderiam? Por favor, coloquem no chat, não me deixem no vácuo, que eu fico muito triste. Quem é o soberano do Brasil? Depois que a gente sabe o que significa soberania, que é quem manda, quem detém o poder é o soberano. Quem é o soberano do Brasil? Podem falar, não podem falar qualquer coisa, não vai ter julgamentos aqui. Quem é o soberano do Brasil? A gente fica vendo aqui o pessoal digitar e fica numa expectativa, né? Se fosse, que aqui é online, né? Se fosse presencialmente, o que a gente ia fazer? Ia lá na classinha e falar quem é o soberano e ficar esperando o que a pessoa ia fazer e ignorar Bolsonaro, presidente atual eleito, ou ninguém. Tudo bem, tudo bem. Sim, tem os três poderes. E Deixa ok. a Luísa dar resposta. Tá. Vamos responder então para vocês entenderem melhor. No Brasil, o soberano do Brasil é o povo. É meu Deus, Suzana Vieira, porque ela é mais poderosa do que Deus e ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Aí tem a Suzana Vieira e tem o povo. Eu acho que eles não vão lembrar desse meme, Lucas. Assim, quem conhece a Suzana Vieira hoje? Acho que depois da nossa geração foi, acabou. Mas enfim, sim, parece chocante, mas o povo é o soberano do Brasil. E aí, quando a gente fala em política, essa soberania é muito importante a gente saber, tá?
Então, quem é que manda? Porque quando a gente souber quem manda, a gente vai ter essa ideia de poder e a gente vai começar a entender melhor a política. Então, quem é que é o soberano do Brasil? É o povo. Vocês vão se lembrar lá quando a gente falou do Thomas Hobbes, do Leviatã. E aí tinha aquela imagem que a gente mostrou. Quem não se lembra, vai lá no YouTube, volta nessa aula e dá uma olhadinha. Mas a imagem do Leviatã, a capa do livro, Leviatã do Thomas Hobbes, é várias pessoinhas bem pequenininhas que formam uma pessoa bem grande. E aí a gente trouxe o exemplo dos Power Rangers, que quando eles morfam, como que se chama aquilo que eu me esqueci? Eu esqueci o nome quando eles morfam, que eles formam um robô gigante. Enfim, quando os Power Rangers se juntam, eu espero que vocês entendam a referência do desenho, eles formam ali o robô e eles finalmente conseguem derrotar o inimigo. Porque pequenos, eles não têm todo esse poder, mas quando eles se unem, então eles conseguem derrotar o inimigo deles. E é mais ou menos isso, é basicamente isso. Eu sozinha, Samara, eu tenho soberania, porque eu tenho direito a voto, eu sou uma cidadã brasileira, eu posso entrar na política, já tenho idade para me candidatar a um cargo público. Parece que não, mas eu tenho. Mas eu sozinha é difícil. Então, eu me junto com várias pessoas. Aqui a gente pode lembrar também dos movimentos sociais, que também servem para isso, quando várias pessoas com a mesma ideia se juntam em prol de alguma demanda. E o Lucas está pedindo o dom da palavra. Calma, já vou terminar o raciocínio aqui. Enfim, quando as pessoas se juntam, quando o Leviatã, na figura lá do monstro, que é formado por várias pessoinhas, aí a gente pode, então, finalmente conseguir o nosso objetivo, porque daí a gente se junta os nossos poderes e vou fazer outro link, se tiverem dúvidas, perguntem que eu volto. Quando a gente fala lá do contrato social, quem lembra quais são os contratualistas? Coloquem no chat. Eu não vou dizer até vocês colocarem no chat. Quem são os contratualistas? Pode ser só um, mas tendem a lembrar de algum. Que quando a gente elege uma pessoa, a gente abdica, ou seja, a gente empresta essa soberania para essa pessoa que a gente elege. Porque não dá para eu, o Lucas e todo mundo ficar lá em Brasília decidindo as coisas. A gente tem que vir aqui dar aula para vocês, eu e o Lucas. As outras pessoas têm que fazer outras coisas. Não dá para ir todo mundo lá. Isso não é viável. Logisticamente, não é viável. Ou seja, a gente vai ter que decidir uma pessoa para fazer isso. Então, a gente vai emprestar um pouco da nossa soberania, a gente vai eleger essa pessoa e falar: ok, você é meu representante, eu concordo mais ou menos com as suas ideias, então você vai pegar essa soberania que eu estou lhe fornecendo e vai lá me representar. Aí a pessoa vai lá, faz tudo ao contrário do que ela disse que ia fazer. A gente tem que fiscalizar isso. E se a gente não está concordando com o que está acontecendo, a gente também tem o poder de reclamar. Fala, Lucas, antes que eu fique aqui num monólogo gigantesco. Tá, então, só voltando um pouquinho mais onde a gente estava lá, no início, de que, então, pensar nessa coisa de poder é um pouco mais abstrato, e quando a gente pensa, tá, quando a pessoa vai colocar o poder em ação, quando ela pode escolher, a gente já vai pensar assim, existe um grupo de pessoas, tá, que fazem escolhas que refletem na gente.
Isso é uma coisa, um erro comum. Eu acho que eu tô me ouvindo. Tu quer? Eu vou fechar o microfone aqui. Tenho vários probleminhas, não posso me ouvir. Se eu me ouvir, meu Deus do céu. Dica, eu não assisto às aulas que eu mesmo dei, então nunca me mostrem. Querem me torturar, me mostrem as aulas que eu dei. Não posso. Não posso ver. Então, quando a gente pensa no poder em ação, a gente pensa nessas decisões, nessas escolhas que uma pessoa ou várias pessoas fazem que influenciam na gente. Como, por exemplo, o livro vai dar um exemplo do sair para trabalhar. Vocês, como são, imagino, mais novas, porque tem gente aqui que eu acho que a gente não conhece, mas as gurias que estão sempre aí na batalha com a gente nas aulas, né? Não vão achar que é outra coisa. São mais novas, então a gente pode pensar na escola. Tá, a gente, antes da pandemia, vamos voltar. Eu acordo de manhã, vou para a escola. Que escola? É perto? É longe? Eu vou de ônibus? Eu vou de chofer? Com o meu loira de bolsinha e com o meu cachorrinho de chofer para a minha escola particular? Eu não preciso do desafio pré-universitário popular, porque, né, minha escola tem uma ótima educação, porque meu pai é dono de um banco, ou entende? Na minha escola não tem escola, no meu bairro não tem escola, ou a escola é muito ruim e eu preciso me deslocar para outro lugar, eu vou de ônibus. Esses ônibus passam de quanto em quanto tempo? Eu tenho um carro para ir ou eu não tenho. Isso são tudo, e de acordo com o livrinho que a Sami mostrou para vocês, tá? Isso é tudo um conjunto de decisões, tá? Feitas por uma ou mais pessoas. E essas decisões que as pessoas estão fazendo, isso é política, e isso entra no cerne, no núcleo, no centro da aula. Não há como fugir da política. Isso é política. Ela te afeta você querendo ou não. Porque é um conjunto de decisões, ninguém vive sozinho. Isso é uma coisa que a gente. Eu acho que dentro da sociologia é a nossa terra plana, né? Terra plana dos geógrafos. Né? As pessoas acharem que elas vivem sozinhas. Nós vivemos em uma conexão, nós vivemos nessa coisa chamada sociedade, que nós somos vários e a minha ação interfere na ação do outro e vice-versa. Então, são todas escolhas, tudo isso são escolhas políticas. Olha o spoiler do que deveria ser onde a gente chega no fim da aula, né? Na conclusão final. São tudo escolhas políticas. E aí são dois exemplos que ele vai trazer no livro também, que é sobre um casal escolhendo qual filme vai ir ver no cinema e o pessoal no futebol do final de semana escolhendo quem é que ocupa que papel. Se eu fico no gol, se eu posso, quais são as regras que se impõem a mim? Posso segurar a bola com a mão? Sou goleiro. Ou alguém que cometeu uma falta, tá? Eu acho que, bom, as gurias entendem de futebol, né? Não vamos utilizar agora estereótipos de gênero, não é mesmo? Quem é que gosta de futebol? Diga no chat, aí ninguém gosta, aí me quebra a cara. Mas... Ninguém gosta. Eu não gosto. A Bia, não, a Tânia gosta, a Tânia gosta. Vistes? Eu tô falando, eu não entendo muita coisa. Eu sei quando é impedimento só, eu suporto. Beleza, maravilha. Sei que não pode pegar a bola com a mão e sei quando é que é um impedimento. Beleza, maravilha. Mas é basicamente isso. Quem é que... como é que se decide... Eu só sei que se usa uma bola. Como é que se decide, tá? Quem é que faz que papel? Quem é que é o juiz? Se tem juiz, entende? Como é que se decide as coisas? Quem é que decide? Se decide em grupo? Uma pessoa chega lá e diz assim, eu sou o dono da bola, lembra quando eu era criança? Eu sou o dono da bola e a gente vai jogar desse jeito e até esse horário, porque se eu levar a bola comigo, o jogo termina, né? É uma explicação, a explicação mais simples de privilégio. Você é o dono da bola
e quando você leva a bola não tem mais jogo para ninguém. Então, mais ou menos isso que ele está tentando trazer em relação a como que o poder funciona, como que a política funciona. Aí ele vai vir dizer outra coisa. Não dá para a gente simplesmente dizer que a política, no geral, seja exatamente como definir quais os papéis do jogo de futebol. Nem de como escolher o filme. Mas não tem poder dentro de uma relação. Aí agora vocês vão ter que me responder. Tem poder dentro de uma relação entre um homem e uma mulher, aonde o homem só decide o que vai ser feito? Se dentro dessa relação do casal, hétero, obviamente, que é um homem e uma mulher, ó, já volta para a aula do gênero. Nós estamos fazendo revisão de todas as aulas. Quando tem uma relação dessas, me responde, Nathalie, não Nathalie ou Nathalie, não. Tudo bem, me responde. Há relação de poder ou não? Não ri, não, mentira, ri também, porque é o que alimenta a minha alma. Existe relação de poder dentro de um casal onde o homem só escolhe como as coisas vão ser feitas? Ele escolheu o filme, ele escolheu onde vai ir, ele brigou com, mas eu não quero ir lá. Não, mas tu vais ir lá, sim. Porque eu decido e é onde eu quero ir. Não tem uma relação de poder aí? Tem uma relação de poder desigual. Porque, claramente, ele está tomando todas as decisões e deixando a outra pessoa ali na míngua. Ou seja, vai que ela não queria ver um filme, vai que ela queria pescar. Ela não pôde escolher, ela teve que ver o filme, que foi isso que foi escolhido para ela fazer. Vai que ela não queria comer aquela pizza, ela queria comer, sei lá, um hambúrguer. Não, porque foi a pizza que foi escolhida. E aí, enquanto o Lucas falava, eu estava lembrando também das nossas aulas onde a gente aprendeu como funciona uma política pública. Que é claro, existe toda uma agenda, todo um estudo de demanda, de como ela vai funcionar, se ela vai funcionar mesmo depois de aplicada, o que aconteceu. Só que existe a política pública que vai ser protegida ali pela Constituição, só que também vai existir as políticas públicas que vão depender do governo atual, que, dependendo de quem foi eleito, elas vão servir mais para uma área, ou vai existir mais políticas públicas, ou vão existir menos políticas públicas. Então, tudo que a gente faz afeta todas as áreas da nossa vida e afeta por muito tempo. Quando um governo, porque um governo, a gente não fala de uma pessoa, por exemplo, o governo do José Henrique. Não, tem toda uma ideologia de governo. Tem toda uma idealização daquele tipo de pensamento, é uma ideia. E aí, quando o seu José Henrique, aqui que eu acabei de inventar, sai do governo e isso acaba? Não, porque isso vai mexer na nossa estrutura. E lá, quando a gente viu Durkheim, fato social, a gente viu que uma estrutura, ela não é assim para ser modificada. Uma vez que ela existe, ela leva muito tempo para mudar ou desaparecer. Enfim, então, quando a gente passa por um governo, ele não dura 4, 8 anos. Ele dura décadas, porque tudo que foi decidido, tudo que foi resolvido naquele período, a gente vai ter as consequências por muito tempo. Então, não é assim, em 2022 isso acaba, desaparece, é como se nunca tivesse existido. A pandemia vai acabar em 2021,
de janeiro vai ser como se nunca tivesse existido. Não é assim, porque isso modificou a estrutura. E a gente vai ficar por um longo período vivendo as consequências disso. Eu tô adorando o Lucas me fazendo mímica. Mas eu faço isso toda a aula, tu nunca viu? Eu vejo isso aqui, é muito engraçado. Eu faço um react de tudo que tu tá dizendo, só pra ficar mais... eu vou aproveitar o... E isso que a Sami tá dizendo, a gente viu naquela aula que a gente falou sobre o sociólogo brasileiro, dizendo que o período de agora é uma consequência de várias coisas que aconteceram ao longo do tempo. Então, é exatamente isso. E aí, voltando para a história da mulher, posso? Tá. Voltando para o exemplo do casal, existe essa relação de poder entre as duas partes quando, e aí é que a gente precisa entender bem o que é o tal do poder esse. Quando alguém, por uma intencionalidade, que tem uma intenção, que tem uma motivação, escolhe. É exatamente isso, tá? Quando alguém tem... Eram duas coisas. Era a intenção e a ação. Quando alguém tem uma intenção e ele escolhe. Esse é o poder. Fazer o que se quer. Já o Weber foi quem disse para nós que o poder era fazer o que se queria. Tá? Ou seja, e aí o livro vai perguntar pra gente, tá, isso tem a ver com política? Sim. Diferente, por quê? Porque se isso acontece num âmbito aonde todas as mulheres sofrem com isso, sim, a gente está pensando numa questão de estrutura social, que era exatamente isso que a Sami estava dizendo antes. Tá? E aí eu volto para as políticas públicas e para as políticas sociais. Se une um grupo de mulheres e diz, vou fazer tal coisa, e aí vem um tema que aconteceu há muito pouco tempo, que foi a liberação do aborto na Argentina. E aí a gente lembra também a nossa aula sobre movimento feminista, que a gente viu todas as 3 ondas e viu que foi toda uma organização, o movimento feminista é um movimento social de pessoas que têm uma mesma pauta ou pautas parecidas e eles vão alcançar aquela. Que é outro exemplo, quando a gente estava falando de políticas públicas, e a gente conversou sobre isso, que determinadas políticas públicas, mas isso é uma política pública que vai dar casa para moradores de rua. Eu não sou morador de rua, eu já tenho uma casa. Isso não serve para mim. Negativo, isso está totalmente errado. Porque uma política pública, uma ação nesse âmbito, ela afeta toda a sociedade. Ela pode não afetar diretamente todas as pessoas da mesma forma. Por exemplo, aquelas pessoas que vão ser afetadas diretamente vão ganhar uma casa, vão ganhar uma moradia. Mas a sociedade como um todo vai melhorar em que sentido? Vai ter uma baixa no nível de criminalidade, aquelas pessoas que conseguiram uma moradia podem ser reinseridas na sociedade, conseguir um emprego, começar a produzir, e tudo isso vai afetar todas as pessoas. Ou seja, eu achei que aquilo não me afetou, mas a tirada daqueles moradores de rua da minha cidade valorizou na segurança, valorizou, de repente, o valor de mercado daquela região, e eu moro naquela região, então, isso me afeta. A gente pode não conseguir ver de primeira, eu não consigo concentrar com o Lucas, a gente não pode conseguir ver de primeira como aquilo mexe com a nossa vida. Mas, quando a gente vai lá ler o livrinho que eu indiquei para vocês, quando a gente vai começar a estudar sociologia,
entender como funciona uma política pública, entender o que é um movimento social, a gente começa a desenvolver essa imaginação sociológica em que a gente vê que as coisas que acontecem não são só as coisas que acontecem, mas tem toda uma estrutura gigantesca por trás que modifica vários aspectos da nossa vida. Isso é muito importante que a gente tenha conhecimento, não só para fazer a prova do Enem, fazer uma boa redação, mas porque isso é a nossa vida. Isso são os nossos direitos, isso é o que a gente faz, é o nosso cotidiano. E se eu não tenho conhecimento sobre coisas básicas da minha vida, como meus direitos, como cotidiano, sobre coisas que me afetam, eu posso facilmente ser manipulada. Porque quando a gente não sabe de uma coisa, quando a gente não tem uma informação, é muito fácil que a gente seja enganado, que a gente seja levado na conversa. E é para isso que, então, a gente faz esse tipo de estudo, a gente tem esse tipo de informação. Lucas, o dom da palavra. Não, é exatamente quando as pessoas decidem por nós, a gente é manipulado. E essa ideia do ser do apolítico, né? Tipo, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, a política não me afeta. A gente já chegou à conclusão de que a política te afeta sim. E a gente vai... Eu tenho vários exemplos do que está acontecendo hoje em dia que eu vou passar para vocês agora. Mas é exatamente isso. Política não me afeta, eu não me envolvo com política. Beleza. Se tu podes fazer isso, podes escolher não te envolver com política. Tranquilo. Só que a partir do momento que se chega... É uma consequência de fatos, é que nem dominó. Sabe aquelas trilhas de dominó que a gente... eu adoro ver esses vídeos. Aí você bate num e eles ficam caindo em cima dos outros, assim, num loop infinito. É bem legal. Virginiano assistindo vídeos, né, gente? Mas... O quê? Eu achei que tu tinha me dado o dom da palavra. Não, eu só quero citar um exemplo rapidinho. Sobre isso que o Lucas está falando de escolha, lá bem nas primeiras aulas, em março do ano passado, ou foi em maio, eu não me lembro, mas a gente fez, inclusive, o cálculo sobre a última eleição das pessoas que se absterão do voto e sobre como isso poderia ter mudado o resultado da eleição. Eu lembro que na época, foi em 2018, surgiram várias propagandas incentivando as pessoas que não anulassem o voto, que não votassem nulo, que não votassem em branco, tudo isso, porque também a gente já falou sobre isso, que os votos nulos, os votos brancos, eles não são contabilizados, eles só são jogados no lixo. O que são contados são os votos válidos, e surgiram essas propagandas incentivando que as pessoas votassem, escolhessem um candidato. E aí uma dessas propagandas era exatamente uma dessas historinhas de pizza, que a pessoa falava, não, tá, vamos comer pizza, eu não quero escolher, escolha qualquer uma. E chegava lá uma pizza sabor mais absurdo, do pior sabor. Eu não vou falar nenhum sabor, porque eu posso falar um sabor que é absurdo para mim e ter alguém que goste. Prego. Então, pensem... Oi? Prego. Prego, mas vai saber, tem gente que até quer comer. Mas, enfim, vamos pensar numa pizza de... Não, pizza, o exemplo é esse mesmo, a pizza de prego, porque aí vai chegar, não, mas eu não quero escolher o negócio. Tá, beleza. E aí o que acontece? Eu não quis escolher, eu falei que para mim tanto faz, só que chegou lá e eu vi que na verdade não tanto faz não, na verdade eu não gostei daquilo que foi escolhido, mas eu vou ter que conviver com isso, porque é assim que funciona a democracia, a gente precisa respeitar os resultados. Se eu tive a escolha de me abster, eu preciso lidar com a minha escolha, não que eu tenha que viver com isso. Se eu achar que não tá bom, eu tenho todo o direito de recorrer,
organizar um protesto, de reclamar que aquilo não está sendo feito de uma maneira que é bom para a sociedade, que é bom para a população. Mas eu preciso também arcar com as minhas consequências de escolha ou não escolha, porque quando a gente não escolhe, a gente também está escolhendo não escolher. Exatamente. E isso só demonstra para as pessoas que estão decidindo que o que ela está decidindo está ok, é uma opção conservadora. Sim, de conservar o que está, ou seja, o que está, está. Isso não quero mudar, não acho que seja necessário mudar, então estou escolhendo conservar. Exatamente isso que o carinha está dizendo lá. Mas deixa eu dar os meus exemplos. Pode falar. A Nathalie ou Nathalie. Não sei qual é a entonação. Mas vamos dizer todos. Chegou a hora do exemplo do Lucas. Ansiosos. Por exemplo, eu tenho 3, na verdade. Vamos pensar assim, decisões políticas não me envolvem. Nós temos o que está acontecendo atualmente. Bom, a gente não precisa nem falar sobre a pandemia. Tá? Decisões políticas matam? Sim, matam não só durante a pandemia, como a gente já viu na aula sobre o racismo, que a morte de jovens negros é um projeto. Porque política pública é tudo aquilo que você faz ou que você deixa de fazer. É um projeto. A falta de educação, o desmonte da educação é tudo um projeto para privatização. Tá? Mas aí o exemplo não é nem isso, não é nem isso. Vamos para uma coisa que está aí nas notícias. A Ford deu adeus, está indo para a Argentina. Está tudo na Argentina, né? Tudo está indo para a Argentina. 50 milhões de brasileiros. 50 milhões? Não, 50 mil. Alô? 50 mil brasileiros desempregados. Isso não me afeta porque eu não trabalho na Ford? Não. Mas se eu me aplico para uma vaga que a pessoa que foi desempregada na Ford vai ficar no meu lugar, eu fico sem emprego. Aumentar o desemprego, aumentar a competição. Menos lugar para as pessoas trabalharem. São decisões políticas que envolvem a todos. Beleza. Não convenci? Próximo exemplo. Acho que provavelmente todo mundo aqui é do Rio Grande do Sul, tá? Desde sempre, eu vi que essa coisa do hino, vocês viram a polêmica do hino, a questão do hino de que o hino do Rio Grande do Sul é racista, pelo verso que diz o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E eu fiquei pensando assim, gente, vocês descobriram isso agora? Né? Porque era uma coisa tipo, por que ninguém fez nada em relação a isso? Mas existe uma necessidade sobre temas de que eles virem público, tá? Que várias pessoas conversem sobre isso, e esse é um poder muito doido em relação à política sobre a internet, que a gente tem uma proximidade maior para poder discutir questões políticas, sendo que já houve um movimento sobre os direitos das pessoas negras no Rio Grande do Sul, que enviou uma proposta para abrir um concurso e mudar essa letra do hino. Foi enviado para a Luciana Genro, porque ela é deputada estadual, né? Para a gente finalmente tirar da indignação uma ação e uma escolha que mude o que estava errado. Como que a gente vai seguir cantando um hino que é a letra que representa o nosso estado e ele continua sendo explicitamente racista, talvez não por intenção, mas por consequência. E aí eu queria puxar um link aqui.
lembrando da nossa aula também falando sobre o racismo no Brasil, que isso não quer dizer que a gente vá esquecer e ignorar a história. Mas, como a gente já tinha conversado, a gente não precisa levar ela adiante do jeito que ela está sendo feita. A gente tem o poder de modificar, de tomar novas atitudes, de mudar a estrutura. Não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, desculpa, mas a gente tem esse poder. E como a gente faz isso? Estudando, com atitudes que parecem simples, mas são muito pontuais, questionando, escolhendo de forma correta, seguindo aquilo que a gente acredita que vai ser o melhor. Aí uma outra decisão que pode parecer política ou não, pode não parecer política, mas e que isso vai nos levar para Durkheim, que era toda aquela ideia do fato social, que é o uso da máscara. Por exemplo, eu já tive vários sonhos de que sair pra rua e sair sem máscara e não podia entrar nos lugares, apavorado. Sabe aquele sonho que a gente tem, que a gente vai pra escola ou pra qualquer lugar sem calça? Ou pelado? Sabe? Isso tem uma explicação sociológica que a gente pode vir a conversar, tá? E agora com a pandemia, a máscara. A máscara virou um fato social, só que porque é uma regra, tá certo que ela é uma regra, que ela é obrigatória pelas pessoas, só que depende também, né, do grupo. Se você Aquele momento que você chega num estabelecimento que é obrigatório o uso da máscara e você tá sem máscara e todo mundo te olha tipo, meu Deus! E aí você fica essa sensação. Eu sou muito coercitivo quando eu vejo um idoso ou qualquer pessoa sem máscara. Fica aquele olhar jogador do tipo, a regra social é o uso da máscara. Use a máscara. Você não está se protegendo, você está se colocando em risco, colocando as outras pessoas em risco. Exatamente. E, peraí, o uso da máscara obrigatório no caso coletivo, porque só eu vou usar máscara, o resto não vai usar. Adianta? Só eu vou me vacinar, o resto não vai se vacinar. Adianta? Esse é o poder da decisão coletiva, meus amores, e usar máscara é político. E aí a gente volta lá no Leviatã. Uma pessoinha sozinha é só uma pessoinha. As várias e a sociedade é isso. Se a gente não tiver em conjunto com as outras pessoas, se a gente não tiver alinhado, vai virar uma catástrofe, porque a gente precisa dessa organização para seguir em frente. É claro que às vezes, nos últimos tempos, por exemplo, eu penso nisso todos os dias, tem vontade de ir morar no mato sozinho com os animais. Claro que tem. Mas por um leão, claro. No segundo dia, vou ser comido por um crocodilo, talvez. Mas no segundo e no terceiro dia, a gente já ia começar a ficar um pouco estranho, porque a gente está acostumado com algumas coisas, por exemplo, no mato não tem água encanada, não tem um Doritos para você comer. E a gente já está nessa estrutura. Claro, não estou dizendo, eu estou fazendo uma brincadeira, né? Não, mas é óbvio que a parte que mais ia fazer falta em morar no mato é algo que a gente sempre, antes da pandemia, a gente tinha por algo como dado, é a socialização. Quem é que não ficou doido? Quem entrou em isolamento ficou doido, gente. porque tem gente que fala, nossa, o isolamento foi horrível, não fez 1 hora de isolamento. No primeiro fim de semana já estava enchurrascada.
não poder ver. E tô criticando sim. Que aqui não se passa pano para quem for isolamento de graça. Por que se aumentou horrores o número de jogos online? Por que Among Us, com aquele gráfico horroroso, foi... Quanto por cento subiu a instalação do aplicativo Discord? Claro que tem outras, mas estou falando do Discord porque é o que eu uso. Não, eu não estou falando mal de Among Us, muito pelo contrário. Mas é que se tem... eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque se tem aquela ideia de que jogo bom é só jogo com bons gráficos. Isso é uma coisa que caiu por terra, isso não existe mais. São jogos caríssimos que movimentam milhões de reais, não fazem o sucesso que faz um jogo simples. Por quê? Porque todo mundo tem acesso, porque todo mundo joga junto e é um jeito... É fácil de jogar. É fácil. Mas, gente, a gente já estourou o tempo aqui. Agora vai ter uma belíssima aula de literatura. Então, a gente já vai se despedindo. E boa sorte na prova do Enem. Queria dizer que se não der, vocês podem fazer no próximo ano, vocês vão continuar existindo, sendo maravilhosos, sendo inteligentes. É uma prova que às vezes a gente fica cansado e não consegue dar o nosso melhor, mas tudo bem, faz de novo no próximo ano. Eu mesma não sei quantas vezes eu fiz vestibular, mas teve um ano que deu certo. E é isso. Se a gente continuar tentando sempre, tá tudo certo. Não se preocupem, mas muito boa sorte. Espero que vocês atinjam os objetivos de vocês. Esse ano foi muito legal, o ano passado. E obrigada, né? Obrigada por participarem das aulas. A gente continua com as nossas aulinhas lá no YouTube, para quem quiser lembrar alguma coisa ou outra. Eu, diferente da Samara, não quero ver ninguém aqui esse ano, tá bem? Eu também não quero, mas se precisar voltar, não tem problema. Mas eles têm essa necessidade de voltar, porque eu preciso dos meus louros depois, né? Quem se formar em veterinária vai ter que cuidar dos meus animais. Quem se formar em direito vai ter que ser meu advogado. Então vocês precisam... O Lucas tem os bios, né? O Lucas também tem 2 bios. Vocês precisam voltar para dizer, olha, fiz isso, fiz aquilo. Cata a gente nas redes sociais, tá? Vamos lá, chama, porque a gente ainda tem monitoria até a data da prova. Então, vamos lá, tá tudo bem, vocês não são a nota de vocês, fizeram tudo o que deu para fazer durante esse ano maluco, tá? E vamos respirar sempre e confiar que vocês sabem as coisas. Confia. E eu vou deixar o livrinho também lá no Drive, só relembrando. Fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo do jeito que é para dar. Nem sempre é do jeito que a gente planeja, mas às vezes é melhor. E nós vamos continuar aqui. Para o que for. Boa noite a todos, agora já dá para dizer. E até... Até. Até.